E agora chegou a hora de eu poder compartilhar com você um texto das Escrituras. Esse texto se encontra no Evangelho de Lucas e eu queria compartilhar com você uma história bem conhecida. E eu espero que Deus possa ministrar ao teu coração hoje de manhã essa preciosa palavra. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus e dizendo assim: Mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Então o doutor da lei disse assim: Está escrito assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor Jesus lhe disse: Você respondeu muito bem. Faze isso e viverás. Ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse: Mas quem é o meu próximo? Então o Senhor Jesus respondeu dizendo: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e este homem caiu na mão de salteadores. Esses salteadores o despojaram, o espancaram e repartiram suas vestes e deixaram ali ele meio que morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Quando esse sacerdote viu o homem espancado, jogado ali à beira do caminho, ele olhou e passou de longe. De igual modo, também passou um levita. Quando ele chegou naquele lugar, ele olhou para o homem espancado e despojado e jogado no canto da beira da estrada e também passou de longe. E depois veio vindo um samaritano, um homem que era odiado pelos judeus. E quando ele chegou, viu aquele homem jogado à beira do caminho, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se, curou suas feridas, jogou um azeite, jogou vinho para fazer a asepsia, né? O colocou sobre sua cavalgadura e o levou para uma estalagem, como um hotel, e cuidou dele. Partiu no outro dia, tirou 2 moedas, deu ao hospedeiro e disse assim: Ei, cuida deste homem. E se ele gastar mais alguma coisa, você sabe que eu pago, porque eu sempre passo aqui. Quando eu voltar, eu pago. Aí Jesus, olhando para o olho daquele doutor da lei, diz assim: Qual desses 3 te parece que foi o próximo do que caiu na mão dos salteadores? O doutor da lei falou: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus respondeu para ele: Vai e faz de maneira semelhante. É interessante que hoje, nos nossos dias, a gente mede a espiritualidade das pessoas por coisas externas e simbologias que parecem ser manifestações espirituais. Muitas vezes a gente, para discernir se alguém é espiritual, a gente toma os tipos bíblicos como o de Elias. Um homem espiritual é aquele homem que, quando ora, cai fogo do céu. Às vezes a gente compara
e busca no discernimento para saber se alguém é espiritual, fazendo comparações como Ezequiel. Se você abrir o livro de Ezequiel, o profeta, você vai ver que ele tinha visões assombrosas de uma dimensão de outro mundo, né? Ele viu até coisas que pareciam ETs, quando ele viu a glória de Deus e viu as revelações da glória de Deus. Ele faz descrições ali no seu texto, como se aquela glória fosse uma coisa de outro mundo, de outra dimensão, seres alados, seres extraterrestres. Aí a gente pensa que um homem espiritual é o homem que tem visões. Às vezes a gente pensa que os homens espirituais são como Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, ou como Pedro, que, eirado de um telhado, teve uma experiência magnífica de ver anjos descendo e ministrações assim. E a gente às vezes compara a espiritualidade que essas pessoas tiveram como sendo o ápice, como sendo as manifestações às quais Deus deseja que estejamos inseridos para sermos nós os seres espirituais aprovados por Deus. Agora, quando você olha para Jesus, você vai ver que o Senhor Jesus nos ensina que um homem espiritual, uma mulher espiritual, é aquela que cultua a Deus no próximo, que é capaz de erguer altares na presença de Deus, tendo um coração capaz de olhar para o outro, discernir o outro e exercer amor, misericórdia, bondade, compaixão, liberar graça e cura para o próximo. Como estamos distantes hoje, como o povo cristão, até mesmo evangélico, de uma realidade espiritual como aquela que o Senhor Jesus deseja que vivamos. O Senhor Jesus deseja que a nossa vida seja uma vida pautada em Deus, mas no amor ao próximo, a pessoa perto de nós. O desejo de Deus nunca foi que o homem estivesse sozinho. Quando Deus criou Adão, em toda a sua beleza e grandeza, o homem tinha comunhão com Deus, ele tinha uma vida vertical de relacionamento com Deus, mas o homem não era pleno, completo, se ele não soubesse liberar graça e amor a alguém próximo. Ele tenta fazê-lo cuidando dos animais, cuidando da natureza, cuidando das responsabilidades que ele tem como ser humano, de todo aquele jardim, mas dentro dele existia uma coisa que era um clamor. Eu necessito abrir minha alma e meu coração para alguém semelhante. E o Senhor dá a ele uma companheira, para que seja o alvo do seu amor, e o culto a Deus se torna um culto a Deus e ao relacionamento de alguém próximo. Quando você olha, por exemplo, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, você percebe muito bem como é que Deus aceita uma oferta, uma adoração. Você vê
Abel erguendo um altar de sangue, um sacrifício até um pouco assim assustador, de matar um cordeirinho, derramar sangue sobre uma pedra, sobre um altar que ele cria para Deus, ali na Mesopotâmia, em algum lugar ali. Agora, quando você vê Caim se movimentando, olha como é o espírito de Abel e olha como é o espírito de Caim. Quando você vê Caim se movimentando, Caim, por ser o irmão mais velho, ele compara-se com Abel, ele vai e com certeza faz um altar lindo de frutas e das suas colheitas, coloca diante do Eterno todo o trabalho das suas mãos, e faz um altar maravilhoso para Deus. Só que a oferta de Caim é rejeitada. Por que Deus rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel? Os dois não estavam cultuando a Deus? Estavam. Os dois não tinham a intenção de adorar o Criador? Tinham. Agora, por que um é aceito e o outro é rejeitado? Aí você vai para o coração. Porque Deus não vê a aparência. Deus não vê as vestes sacerdotais de um sacerdote que sai do templo e está adorando lá na religião dele, pensando, ou de um levita que está lá na adoração e se acha o espiritual. Não, Deus vê o coração. Deus não aceitou a oferta de Caim porque o coração de Caim era o coração de um homicida, que ele não conseguia olhar para o próximo com amor. Ele não conseguia olhar para o seu irmão com graça, com compaixão. Ele olhava para o seu irmão e o tinha como alguém abaixo dele. O tinha como alguém inferior a ele. E ele entra numa disputa interior dentro do seu coração, aonde ele acredita que Deus vai aceitá-lo por estar colocando uma oferta bonita no altar. E a Bíblia nos diz que Caim foi rejeitado. Nesses dias, o que mais a gente vê são expressões onde as pessoas dizem que para ser espiritual você tem que ter muito dinheiro, oferecer ofertas bonitas no altar. Hoje em dia, a espiritualidade da igreja evangélica no Brasil é uma espiritualidade muito semelhante à espiritualidade de Caim, que acredita que a aparência, que anda na disputa, que anda na insinceridade, que é maquiada por expressões bonitas, mas possui uma alma cheia de ideologia e de ódio. Quando eu olho para o Senhor Jesus, eu aprendo que a expressão que Deus busca de espiritualidade não são daqueles homens que estão enjaulados em mosteiros, fechados em... Eu já vi tanta gente que faz jejuns, orações. Outro dia estava percebendo o movimento de uma pessoa, só algo estereotipado, movendo-se, lavando pés, vestido de
uma roupagem eu sou espiritual, mas a alma totalmente distante do Senhor. E Deus disse assim ao meu coração: filho, eu procuro a autenticidade, a sinceridade, a verdade, a integridade de um coração que me adora no próximo. Que essa pequena meditação possa despertar você a ser um homem, uma mulher mais espiritual e menos estereotipado. Que essa meditação possa tirar de você a vestimenta de sacerdote, levita, religioso e colocar em você as vestes as quais, quando Deus olhar, vai dizer: são vestes alvas e brancas, porque são sinceras e são cheias da beleza do meu ser. Que Deus possa hoje tocar no teu coração e, através dessa mensagem, te chamar para adorar, buscar a Deus, servi-lo no próximo, com um amor sincero, genuíno, perdoador, abençoador, cheio de integridade e de verdade. Que o Espírito Santo nos desperte nesses dias, porque Deus vê, é o nosso coração, e Ele está procurando homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Deixa eu orar por você, Pai. A oportunidade que o Senhor me dá toda manhã de compartilhar um texto das Escrituras com os meus irmãos. E hoje, novamente, abrimos a Tua Palavra e encontramos Jesus dizendo: faz isso e viverás. Faz isso, procede desta maneira e encontrarás a vida. Que você possa viver a vida que o Senhor Jesus tem proposto no Evangelho para você viver, amando a Deus com todo o teu coração, alma, força, entendimento, e amando quem está perto de você, com toda a singeleza e verdade de coração, sem disputar, sem se comparar, sem medir o outro, mas se relacionar com o outro com autenticidade, sendo verdadeiro e fiel.